Shalom Adonai, hoje é dia da Reforma Protestante, 31 de outubro, um momento marcante, uma data de grande significação e de grande importância e relevância para todo o contexto, não só da história do cristianismo, não, mas também da história geral e da história a nível, vamos dizer assim, a nível mundial, a nível até, que eu posso dizer, sócio político, cultural, histórico e religioso, tá? Porque envolve uma série de questões, uma série de é, proposições que nós estaremos vendo neste vídeo hoje, 31 de outubro, dia que comemora-se, né, o aniversário da Reforma Protestante. Quando nós falamos em Reforma Protestante, nós temos que começar pensando, e eu vou fazer aqui uma apresentação geral do assunto, tá? Que a reforma religiosa da reforma protestante, ela vai se dar com uma proposta muito importante, uma proposta de uma não só reforma, mas de uma reestruturação e de uma proposição que vai mudar e muda todos os rumos do cristianismo, da fé e até da teologia, tá? Ela vai começar a ser proposta, isso já no período pré-reforma, no momento em que, ou no período, ou no tempo em que o Papa Leão X está sendo o Papa. Ele é o responsável pela Igreja neste momento, o Papa Leão X. Então, é durante o papado de Papa Leão X que vai surgir o movimento reformista, que vai levar à divisão do cristianismo na Europa. Não é? O movimento de fiéis insatisfeitos com a Igreja Católica, dando origem às novas religiões cristãs e às mudanças da Igreja Católica, contra a denominado contra-reforma. Então, esse é um movimento que ele é antecessor ao momento ainda da reforma. No final do século XV para o início do século XVI, surge esse movimento contra a reforma nos países ou nas nações Alemanha, Suíça, França, Inglaterra e Escócia, principalmente. Os antecedentes, as causas que levaram a esses acontecimentos propulsores do movimento contra a reforma foi a insatisfação dos reis e dos nobres, tá? Dos vassalos e dos nobres, dos reis principalmente, né? Pelos altos tributos que a Igreja Católica empreendia e disputa também de poder entre o rei e a Igreja. O descontentamento da burguesia, que era uma condenação do lucro pela Igreja, tá? Uma grande usura que estava ocorrendo, questões também de ordem teológicas, como o livre-arbítrio, que era uma proposta de São Tomás de Aquino, a teologia da predestinação e da fé, Santo Agostinho, e a leitura e a interpretação da Bíblia restrita à Igreja, tendo como língua oficial o latim, que era a língua oficial da religiosidade e da prática da religião. Tá? A corrupção moral era um grande estopim também, com as vendas de indulgências para facultar à pessoa o perdão e a misericórdia eterna, a venda de relíquias sagradas, a venda de cargos dentro do clero. Então havia uma corrupção do clero, que era denominada como simonia, uma ignorância religiosa dos padres concernente às novas interpretações da Bíblia, e um renascimento com a era da modernidade, denominado o antropocentrismo, tá? Os precursores, os que vão dar
assim, não vou dizer que são os que dão a introdução, mas os que vão dar os primeiros passos, tá? Os precursores desse movimento da reforma, os primeiros a defenderem essas mudanças na igreja são John Wycliffe, no anos de 1324 a 1384, que é um teólogo inglês, professor da Universidade de Wexford, é reformador religioso, trabalhou na primeira tradução da Bíblia e para o idioma inglês também a Bíblia de Wycliffe. Ele condenou a venda de indulgência, defendeu a formação de uma igreja nacional e a leitura da Bíblia pelos fiéis. Outro sim também importante nós aqui estarmos colocando é a pessoa do John Hus. John Hus, 1369 até 1415, ele é aquele que nasce em Rusnek, próximo da República Tcheca atualmente, né? Ele é professor da Universidade de Praga, ele é um teólogo, é um reformador, é um seguidor das ideias de John Wycliffe, e ele é aquele que vai ser queimado vivo em 1415, acusado de heresia, e também uma das motivações dessa sua condenação é que ele denuncia os abusos da igreja e pregava uma atitude exemplar, tá? Então, nós teríamos que fazer uma aula só sobre o John Hus, mas como aqui nós tratarmos uma visão geral, micro e macro da reforma protestante, nós não vamos entrar em muitos detalhes sobre a vida e a atuação de John Hus. Depois nós temos também, dentro desses precursores, além de John, nós estamos tratando, né, sobre essas questões aí de John Hus, nós vamos ter também que colocar aqui em pauta as motivações e os objetivos, tá? Que aí nós vamos dividir até em seção, ou setoriar, tá? A reforma luterana, conduzida por Lutero, não é? Ela vai alcançar norte da Alemanha e países escandinavos, e aí vai ter o apoio dos príncipes feudais, tá? Com pretexto para tomar os bens do clero e impedir o domínio do rei espanhol católico Carlos V, certo? Um outro sim também que temos que considerar é já os anabatistas, conduzidos pelo líder Thomas Müntzer. A Alemanha, revolta aí camponesa antifeudal, não é? A Bíblia como defensor do comunismo primitivo, massacrados pelos príncipes feudais. Aí depois nós temos o calvinismo, tá? Suíça, Inglaterra, Holanda, França, Igreja Católica, né? Condenava os lucros burgueses, Calvino defendia o trabalho duro e a acumulação de capital, havia os massacrados pelos príncipes feudais, a Bíblia como uma defensora de e a revolta camponesa antifeudal era a grande motivação, certo? Dessa reforma aí que envolvia os anabatistas e também os calvinistas conduzidos por Calvino, tá? Os anabatistas por Thomas Müntzer, calvinistas por Calvino. Então já teremos envolvido aí a Alemanha, né, com esses dois grupos, Suíça, Inglaterra, Holanda e França. E a anglicana, conduzida por Henrique VIII, que alcançando a região da Inglaterra, que era o reforço do absolutismo inglês, tá? O divórcio com Catarina de Aragão foi o pretexto para romper com o Papa e com a Espanha. Ou seja, o divórcio de Henrique VIII com a Catarina Aragão e utiliza de um pretexto para romper com o Papa e também com a Espanha, tá? Então, a reforma luterana, que é a reforma protestante de maior posição, os outros são movimentos mais sectários de pré-reforma e de apoio, né?
a esta reforma luterana, ela é encabeçada pelo reformador, o grande reformador, a pessoa que vai ser o promovedor e o que vai encabeçar toda a reforma protestante, que é o Frei Martinho Lutero, tá? Que é um alemão que vai viver entre os anos 1483 a 1546. Ele vai estudar direito e teologia, vai se tornar um monge agostiniano, vai se rebelar contra as atitudes da igreja nos anos de 1517, 1516, 1517. A igreja cobrava as indulgências para erguer a Basílica de São Pedro, em Roma, e ele, revoltado, fixa à porta da igreja um local, um texto com as suas 95 teses, criticando ferozmente, tá, a troca de penitências por dinheiro, aquela grande troca de indulgências por dinheiro foi o que mais motivou Lutero a tomar as suas decisões e também a imoralidade por parte do clero. Então ali inicia a longa discussão entre Lutero e as autoridades católicas, que termina com a declaração e a decretação da excomunhão de Lutero. O imperador Carlos V, ele vai convocar uma assembleia que se denomina Dieta de Worms, na qual Lutero é considerado herege, é proclamado ali naquela dieta de herege, tá? Agora, com uma cruz, um coração, uma rosa messiânica, um fundo azul e um anel dourado, era constituído e foi constituído o brasão de Lutero. O coração se apegando a Cristo como sendo a fé cristã e da vida cristã. A fé se refletindo em alegria, consolação, paz e esperança, aguardando então a realização das promessas e a felicidade sem fim que ainda serão cumpridas, tá? Então essa rosa de Lutero tornou-se um símbolo visual da reforma e também até do luteranismo, tá? Muito bem. Então, com todo esse contexto que nós estamos vendo aí, Carlos V, que é o imperador do Sacro Império Romano e tenta se submeter os seguidores de Lutero que protestaram, vem daí o nome de protestantes, inclusive, tá? Ele é excomungado e condenado à morte, protegido pelo castelo de um nobre alemão, Frederick de Saxônia. Em 1530 é redigida então essa Confissão de Augsburg, tá? Quais são os princípios básicos do movimento e da posição de Lutero e até depois do luteranismo? Salvação pela fé, leitura e livre interpretação da Bíblia, eliminação de santos e imagens e o fim do celibato pelos sacerdotes, não seguimento de autoridade papal, dois sacramentos, batismo e eucaristia, a submissão da igreja ao Estado, a utilização do alemão nos cultos religiosos e negação da transubstanciação, tá? Bom, a subordinação da igreja ao Estado e a revolta camponesa dos anabatistas é algo conduzido por Thomas Munzer. Lutero vai condenar os anabatistas rebelindo e sendo contrário a todo o contexto de burguesia. Então, em 1529, a Dieta de Spira, ela vai ser promovedora também dessas decisões. E aí vem as guerras religiosas, com término em 1555, com a declaração de paz de Augsburg, tá? A reforma anabatista, ela foi conhecida como a reforma dos radicais, tá? Thomas Munzer então prega uma interpretação diferente da Bíblia, afirmando que o cristianismo era uma doutrina para os humilhados da terra, criticando a exploração feudal e pregando totalmente
uma revolução e uma renovação a partir de que o batismo só deveria ser feito em adultos conscientes e que todos os bens deveriam ser distribuídos igualmente para todos. Tá? Isso foi uma grande, vamos assim, confrontação aos princípios e ensinos defendidos pela teologia católica. O movimento foi abafado pelos burgueses com apoio de Lutero. Thomas e seus seguidores foram capturados e por fim decapitados. Os princípios anabatistas, como a volta ao ideal da igreja primitiva, a separação entre igreja e Estado, batismo de adultos por imersão, afastamento do mundo material, fraternidade e igualdade, pacificismo, proibição de porte de armas e serviço militar, vida comunitária em colônias agrícolas. Por fim, até foram sendo aceitos em algum princípio, tá? Então a reforma protestante, ela foi um grande tempo, um grande momento e uma grande, vamos assim, uma grande hora e tempo para surgir o verdadeiro princípio da teologia, pautada nas 5 solas, que são os 5 fundamentos centrais da fé e da crença e da postulação teológica e dos princípios teológicos da reforma protestante, que são as 5 solas da reforma protestante, que é sola scriptura, somente as escrituras, sola fide, somente a fé, solus Christus, somente Cristo, soli Deo, somente Deus, tá? E sola gratia, somente a graça. Então esses foram os 5 princípios que moveram e conduziram toda a estruturação teológica, doutrinária e fundamentadora para um novo contexto do cristianismo, o contexto do protestantismo. Porém, hoje nós queremos finalizar esta aula por aqui, lembrando a você da nossa divulgação, como sempre, do nosso livro, que hoje aqui que vamos divulgar é o livro Teologia Bíblica do Antigo Testamento, tá? Escrito por mim, Danilo Sérgio Palar Lemos, publicado pela Editora Cruz, um livro para você aprender muito mais sobre a teologia do Antigo Testamento, com uma linguagem muito apropriada, uma linguagem coloquial, sem distanciar-se da erudição e profundidade teológica. Adquira.